Muito boa noite. Nós vamos dar início à primeira mesa de debates do IF, Instituto de Estudos Fiscais, desse ano de 2025. Esse é um ano especial para o IF, porque ele completa 20 anos. Então, nós vamos ter um ano especial com muitas atividades, com muitos eventos. E o primeiro, né, é o de hoje, uma mesa de debates muito interessante, que vai abordar quais as questões tributárias que estão na pauta do STF, quais são as expectativas sobre elas. E para isso nós convidamos três pessoas que vivenciam, né, essa pauta tributária do STF muito de perto. Teremos então três palestras. A primeira da advogada Daniele Victor Ambrosano, que é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, tem o LLM em Direito Tributário pela PUC Minas e é advogada atualmente em Recife. Obrigado, Daniela. Daniele participa de muitos eventos aqui do Instituto de Estudos Fiscais, participou de eventos no ano passado e eu agradeço ela pela presença. Ela vai fazer a primeira palestra de hoje. Em seguida, nós teremos um membro do Conselho Científico do IF, que é o Guilherme Henriques, que é mestre em Direito Tributário pelo FMG e é professor de cursos de pós-graduação lato sensu em Direito Tributário na PUC Minas, na Faculdade de Direito Milton Campos e advogado tributarista em Belo Horizonte, como eu disse, já há muito tempo nos acompanhando aqui no Instituto de Estudos Fiscais. E hoje nós teremos como não poderia deixar de ser, para falar da pauta tributária no STF, um procurador da Fazenda Nacional, poderia também ser um procurador de outro ente, né? Mas uma pessoa que vive essa realidade do ponto de vista da Procuradoria. Então, nós temos aqui hoje o doutor Euclides Siguri Júnior, que é procurador da Fazenda Nacional, e mais do que isso, é também o coordenador da atuação da PGFN no Supremo Tribunal Federal. Então, hoje nós teremos uma apresentação, né, de três pessoas com muita bagagem nesse assunto e com experiências, convivências distintas, que é o que o IF procura fazer nos seus eventos. Eu já aproveito para dizer que nós estamos com uma novidade também no IF esse ano, que é de um curso online com 20 sessões sobre essa nova tributação do consumo, que todos atualmente na área tributária estamos nos mobilizando, né, para estudá-la, para vivenciá-la, para discuti-la, para debatê-la. Então, nós teremos, a partir do dia 27 de março, 27 de março é a primeira aula, então, portanto, os dias, né, para as inscrições estão já chegando ao fim. Eu queria pedir a todos que estão aqui que depois pudessem divulgar, né, essa iniciativa do IF. Muitos que estão aqui assistindo hoje vão participar como professores desse curso, né? Muito bem, estamos fazendo divulgação desse curso nas redes sociais do IF. Vocês devem ter percebido que as redes sociais do IF tiveram uma incrementada, digamos assim, né? Uma nova fase bem mais ativa nesse semestre. E também saúdo aqui a presença do nosso presidente atual do IF, o professor Marcelo Rios, da PUC Minas. E, sem mais delongas, mais uma vez agradecendo não só aos palestrantes, como também aos demais assistentes que estão aqui hoje. Eu vou passar a palavra, então, para a nossa primeira palestrante, como eu disse, a Daniele Victor, que tem a palavra por até 20 minutos. Hoje nós pretendemos fazer um evento de 20 minutos para cada expositor, para termos depois um tempo para fazermos um debate entre todos nós. Daniele, muito obrigado, você tem a palavra. Marciano, eu que agradeço mais uma vez, agradecer ao IF por essa oportunidade, né? Eu estou aqui presente sempre que você me convida, eu faço questão de aceitar os convites com muita alegria e você sempre me inclui nesses debates do IF e agradecer a você, ao professor Marcelo Rios também, em nome de todos do IF, por essa nova oportunidade de estar aqui nesse ambiente tão democrático de participação sobre a matéria tributária, né?
que nos é tão cara e está aí no nosso permeio, no nosso dia a dia. E a alegria maior ainda de estar novamente com o Guilherme, né? Nós estamos juntos pela segunda vez, acho que até mais aqui no IF para debater. No final do ano falamos sobre as discussões de matéria tributária no STJ, né? Os repetitivos e as modulações de efeito lá no STJ. E agora voltamos para falar do STF, né, Guilherme? E também um prazer de conhecer pessoalmente o doutor Euclides Sigoli. Agora eu acho que eu vou falar certo, né? Eu estava chamando de Sigoli, mas acho que é Sigoli, né, doutor Euclides? Sigo, ele é complicado mesmo, Sim. doutor. Então falei corretamente, teve uma prévia aí do Marciano. Então, é um prazer estar com você, conhecer você pessoalmente. Eu tenho certeza que esse debate vai ser muito produtivo com a sua presença. Prazer E é todo também meu. vejo várias pessoas conhecidas que eu não via há um tempo. Eu fico muito feliz. Eu espero que todo mundo esteja aqui também pela amizade, né, para nos prestigiar e pelo interesse aí na matéria tributária no STF. Acho que é pelos dois. Então, todo mundo que está presente aqui, um abraço para todos vocês. É uma honra tê-los aqui comigo essa noite. Então vamos lá, como eu vou começar a falar sobre o tema, nós conversamos previamente, então vou fazer uma pequena introdução, nós vamos falar um pouco sobre a questão dos julgamentos no Supremo Tribunal, vou falar de um julgamento para a gente começar a esquentar e depois eu vou passar a palavra para o Guilherme, né? Esse assunto, claro, é muito caro para todos nós que vivenciamos a matéria tributária e no nosso dia a dia, porque a gente sabe que a gente vive, né, um verdadeiro sistema de precedentes. Então, para a gente que está no contencioso tributário, vivenciando isso a todo dia, nós precisamos acompanhar as pautas, tanto do STF quanto do STJ. E cada julgamento, cada voto no STF, cada palavra proferida pelos ministros, não dá um cheiro, né, daquilo que está sendo discutido, daquilo que vai ser julgado, daquilo que vai ser decidido, e isso reverbera nas decisões que os nossos clientes vão tomar, e nós precisamos estar sempre atualizados em relação a isso, para mantê-los atualizados também, que a gente sabe que todo julgamento no Supremo tem um impacto econômico, né, na vida das empresas, que a gente acompanha diariamente, nós precisamos estar atualizados em relação a isso, inclusive para verificar novas oportunidades de discussão, o que a gente vem fazendo, né? O nosso ganha-pão, é saber o que se julga e a partir desses julgamentos dar aos nossos clientes essa segurança na tomada de decisão e também novas oportunidades de discussão. Esses recursos em matéria tributária que chegam no Supremo são muitos, e a gente sabe que são muitos, a gente já conversou sobre isso em outra oportunidade, porque a nossa Constituição Federal ela é muito analítica ao tratar de direito tributário. A gente sempre falo isso, e isso reverbera não só nas nossas análises e também nos processos, né? Todos os processos de matéria tributária, ele tem grande chance de ser discutido no final das contas pelo Supremo Tribunal Federal, considerando essa ampla gama, né, de regras e princípios tributários que estão na nossa Constituição. Então, não é nenhuma novidade que a gente tenha vários processos tributários em discussão na pauta do Supremo. E são muitos processos que sempre vão chegando no Supremo, e tentou-se já fazer um filtro, né? Se a gente voltar desde a emenda 45, que veio o Instituto da Repercussão Geral, porque nós precisamos, para poder alcançar a discussão no Supremo, demonstrar a repercussão geral da matéria, não, ou seja, o Supremo não julga qualquer matéria, não só porque está na Constituição e houve uma violação é que ele vai julgar, mas tem que ser demonstrada mesmo que essa matéria ela tem uma incidência que transcende ali a discussão das partes envolvidas. Ela vai ter uma repercussão econômica, uma repercussão social, enfim, repercussões que transcendem ali no processo. Isso tem que ser demonstrado, tanto como um requisito mesmo no recurso extraordinário, né? E também o Supremo ele vai analisar, ele que tem a competência exclusiva para analisar se aquele recurso ele tem repercussão geral ou não tem. E o Supremo ele vai julgar essa repercussão geral e por um quórum de 2/3 dos ministros. Então, se 8 ministros disser que não tem repercussão geral, a matéria não é julgada pelo Supremo, né? E como eu falei, são vários recursos que chegam ali no Supremo para ser julgados em matéria tributária. E eu fiz uma análise do site. O site do Supremo é muito interessante, tem muitos dados, né? Tem gráficos em Power BI, tem planilhas, tem vários dados muito interessantes para quem quiser se aprofundar.
informações sobre a quantidade de processos que está em pauta, a quantidade de processos que já foram julgados, que foi reconhecido repercussão geral, isso é muito interessante. E eu fiz rapidamente, olhei, eu posso estar errada, então, assim, foi uma análise um pouco superficial, mas eu contei ali o que me parecia tema de repercussão geral em matéria tributária, lendo só o tema, né? Mais ou menos uns 28 processos pendentes de matéria tributária. Aí, se alguém tiver esse número correto, pode vir aqui e me corrigir, porque isso foi uma análise minha bem rapidinha aqui no site do Supremo. E voltando, outro dado interessante também pesquisando aqui, foi feito em 2023 uma retrospectiva dos julgamentos do Supremo de matéria tributária pelo advogado Hamilton Dias de Souza. E nessa retrospectiva, ele falou: olha, foram julgados no Supremo 98 mil processos. Mais ou menos, eu estou falando os números aqui, porque eu li esse artigo, li ele hoje para falar aqui para vocês, então não vou dar números exatos, mas mais ou menos 98 mil processos. Sendo que 11 mil processos foram em matéria tributária, quase 11%, é muita coisa, né? E desses 11 mil processos, nós tivemos o julgamento de 4% deles no mérito, o que também aí já foi afunilando mais, e 75% desses julgamentos foram contrários aos contribuintes. Então, é um dado também que eu estou trazendo aqui interessante. Nessa primeira fala, eu vou trazer um pouco desses dados para a gente ir pensando, ir amadurecendo e esquentando aí as turbinas da discussão. E um outro ponto que eu também me lembrei de comentar com vocês, até queria depois que alguém abrisse o microfone para dar sua opinião, porque eu achei isso interessante. Não sei se vocês lembram, em 2024, saiu uma notícia no Valor Econômico sobre a criação lá no Supremo de um núcleo. Eu coloquei o nome desse núcleo aqui, Núcleo de Processos Estruturais Complexos, que é um núcleo para estudar os impactos econômicos da decisão do Supremo. Então, a gente vê, né, constantemente, não é nenhuma novidade eu dizer isso, que em algumas petições, as fazendas, os contribuintes também falam aí sobre os impactos econômicos de determinada decisão. Então, isso aqui vai dar um impacto de tantos bilhões nos cofres, isso aqui vai ter um impacto de tantos milhões para as empresas, sempre dados, e às vezes esses dados são muito discrepantes. Então, chega a fazenda com números, chega um contribuinte com um número tantas vezes maior ou muito menor. Então, foi criado aí pelo Barroso esse núcleo, né, de processos estruturais complexos. Ele até isso foi noticiado porque o relator ele pode ou não pedir informações para esse núcleo, né, para fazer essa análise dos impactos da decisão, e os estudos feitos por esse núcleo foi utilizado pelo Barroso no processo de correção das contas do FGTS. E, inclusive, quando ele pediu e chegou esse estudo relativo a essa matéria, ele alterou o voto para dar uma modulação de efeitos considerando esses impactos. Então, assim, é um outro ponto relevante que está aí, né? Que eu acho que todo mundo deve ter acompanhado essas notícias, que eu até queria ouvir o que vocês acham em relação a isso, e a mim me parece interessante, importante, porque a gente sabe que todas as decisões que são proferidas pelo Supremo, elas têm um impacto na vida, no mundo fenomênico, né? Na vida das pessoas, na economia. Isso, de alguma forma, ele precisa ser levado em consideração. Claro, esse não pode ser o único motivo para determinada decisão, mas aquilo, de uma forma ou de outra, vai ter, né? Aquela decisão vai ter um impacto que pode ser muito relevante, e isso tem que ser, no mínimo, estudado ou levado em consideração aí em relação às decisões, e você tem o Instituto da Modulação de Efeitos exatamente para tentar mitigar alguns desses impactos. É uma questão que pode ser polêmica, né, se a gente for debater, e algumas pessoas podem entender que esse núcleo não se prestaria para exatamente isso, ou que não necessitaria disso, porque essa análise econômica não seria necessária, mas é um ponto que eu queria colocar, e se alguém quiser se pronunciar sobre isso, eu vou ter o prazer de escutar a opinião aí de vocês, né? Bom, e aí falei desses dados, né? Outro ponto também importante da gente falar de repercussão geral no Supremo é que toda repercussão geral, quando o Supremo ele afeta um tema repercussão geral e determina a suspensão, tem a suspensão nacional dos processos, agora no CPC 15, para todos os processos, inclusive de primeira instância, né? Então, isso impacta
podem ter poucos processos, alguns processos no Supremo com repercussão geral, mas isso impacta milhares de processos que estão em primeira e segunda instância. E uma questão aí relevante que está no nosso dia a dia como advogados são as questões, por exemplo, ainda que um processo esteja afetado a repercussão geral com determinação de suspensão nacional, se a parte ela impetrar um mandado de segurança ou uma ação que tem um pedido de tutela com um pedido de tutela ou um pedido liminar com a demonstração do periculum in mora e do fumus moniuris, ela pode conseguir ali uma liminar, ainda que o processo, né, esteja afetado e com determinação de suspensão. Então, em casos que eu já vivenciei, eu já tive alguns juízes que, uma vez o processo suspenso, eles não analisavam liminar de forma alguma, tentamos recorrer, isso não aconteceu. Em outros casos, juízes entendendo que se é um pedido liminar com realmente um risco aí de perecimento de direito ou um risco comprovado, que você teria esse direito a ser analisado a sua liminar, né? Então, esses são alguns pontos de números aí do Supremo, de sistema de precedentes e tal, que eu queria colocar para a gente iniciar a nossa conversa. E aí, indo efetivamente para os recursos que estão pendentes de julgamento, nós fizemos uma divisão, deixamos o doutor Euclides Sigoli com a parte da tributação federal, ele vai falar sobre alguns temas que tocam, né, a tributação federal, o Guilherme também vai falar dessa parte estadual, eu vou falar de um julgado também, comentar aqui com vocês, porque isso aqui já está na ponta para ser analisado, né? Que é um julgamento que vai ocorrer sexta-feira pelo plenário virtual. Então, a gente sabe que o Supremo tem julgado muitos processos, inclusive de repercussão, pelo plenário virtual, que nós ficamos acompanhando como uma novela, né? Porque eles vão colocando os votos ali em tempo real, e a gente sabe que, enquanto não acabar aquele julgamento, o ministro pode mudar de ideia, ele pode mudar o voto dele, e se houver um pedido de destaque, morreu Bahia, aí vai começar tudo de novo, né? Que aí é aquele desespero, que a gente já estava na cara do gol, e aí pediu destaque, começou tudo do zero, e a gente vai para o julgamento presencial, tendo que recolher todos os votos novamente. Então, um que está no plenário virtual de relatoria do ministro Toffoli é a questão da necessidade de torno do crédito de ICMS das operações internas quando há uma operação interestadual com derivados de combustível, né, que não tem a tributação aí do ICMS. Então, o que vai se analisar é o seguinte: a empresa precisa estornar os créditos de ICMS da operação interna anterior, tendo em vista que ela realizou uma operação interestadual, que o ICMS é devido para o estado de destino, e isso na tributação dos combustíveis derivados. Então, esse julgamento, ele tem um impacto, né, apesar das alterações na tributação de combustíveis para monofasia, né, que isso é uma outra conversa, esse julgamento, ele tem um impacto muito relevante para as distribuidoras de combustível, um impacto relevante para o Estado. Nesse caso, é um processo da Raízen, contra o Estado de Minas Gerais, e o Tribunal de Justiça entendeu que seria devido aí esse estorno do crédito, porque a Constituição determina, quando tem isenção e não incidência, o crédito da operação anterior ele deve ser estornado. Ao mesmo tempo, a Constituição tem o princípio do destino, da especificidade nessas operações com derivados, né? Que o ICMS ele é todo devido, de toda a cadeia. Isso o próprio Supremo já falou, que o ICMS de toda a operação, desde a produção até o consumo, é devido para o estado de destino. Então, é uma discussão muito interessante de sopesar normas que estão na Constituição, de verificar qual a norma que vai ser aplicada, né? Indicar na especificidade essa tributação do destino, porque o Supremo já disse que isso não é efetivamente uma imunidade, mas é uma regra do princípio do destino, em que a tributação toda vai ser para o estado de destino, privilegiando o estado do consumo em detrimento do estado produtor. E se você não tem o estorno do crédito, você tem ICMS tanto na origem
quanto ICMS no destino. Então, você tem uma dupla incidência, o que também encarece, né, o próprio produto. Então, é uma discussão que vai começar agora. O Supremo não tinha reconhecido a repercussão geral, aí os advogados trabalharam em cima, fizeram um distinguish com uma outra DI que falava sobre um outro caso, que não tratava especificamente sobre esse assunto dessa tributação dos combustíveis derivados. E aí, depois que se conseguiu isso mostra a importância da nossa atuação direta, né, no Tribunal Superior, para mostrar que essa questão não tinha sido analisada antes, e se não foi analisada antes, o impacto que isso tem, foi reconhecida aí a repercussão geral, e ele está pautado para começar a ser julgado na sexta-feira até o dia 28. A gente sabe que muita água pode rolar por debaixo dessa ponte, votos apresentados, alterados, destaques, mas a expectativa é de que esse julgamento seja utilizado, o que já foi decidido pelo Supremo em matérias análogas anteriormente, principalmente essa questão que eu comentei sobre a aplicação do princípio do destino e essa especificidade dessas operações, né? Para que seja reconhecido esse direito aí da empresa manter este crédito e não tributar, aí não haver a tributação desse combustível na origem, né? Então, era esse o julgamento que eu queria comentar com vocês, que está na pauta, que as pessoas estão acompanhando, que vai começar na sexta-feira, e trazer essa conversa introdutória para a gente poder falar um pouco sobre a atuação do Supremo nas matérias tributárias. Eu agradeço, Marciana, eu espero ter aí contribuído com vocês de alguma forma, e eu vou passar a palavra para o Marciano e agradecer mais uma vez a todos. Muito obrigado, Daniele. Foi muito boa essa sua introdução, descortinou aí um quadro amplo sobre esse tema e foi uma ótima abordagem introdutória para agora ouvirmos itens específicos, né? Inclusive você já falou de um que realmente é muito importante, interessa muito às empresas do setor de distribuição de petróleo, derivados de petróleo e também aos Estados membros, né? Muito obrigado, então, pela sua participação inicial. Então, agora vamos ouvir o Guilherme Henriques. Eu passo a palavra a ele, já o apresentei, e agora, então, ele vai falar por até 20 minutos. Guilherme, você tem a palavra. Muito obrigado, Marciano. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né, que me foi formulado pelo IEF, para poder participar dessas mesas de debate que são tão ricas, né, e tão produtivas para o nosso dia a dia. Agradecer, né, a presença de todos que estão aqui, falar da minha grande alegria de estar aqui ao lado, né, de antigos amigos, como a Daniele, que já vem, né, me acompanhando nesses debates há algum tempo, e novos amigos, como o Dr. Euclides, que estou conhecendo hoje também, e para mim é uma satisfação poder compartilhar esse momento com todos vocês e com aqueles que participam conosco dessa mesa de debates. Indo direto ao ponto, Daniele apresentou para a gente alguns números do Supremo Tribunal Federal no tocante ao julgamento de matéria tributária, e eu queria acrescentar as preocupações e as considerações da Daniele quanto ao volume de processos envolvendo matéria tributária que chegam ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, uma preocupação não só em relação aos números, mas também em relação à linguagem. Isso porque, nos últimos 20 anos, o que a gente vem observando no Supremo Tribunal Federal é a utilização de expressões polissêmicas ou uma linguagem fluida que fomenta um ambiente de insegurança jurídica que acaba cumulando nessa litigiosidade excessiva em matéria tributária. Eu pensei em alguns julgamentos expressões como legalidade suficiente, competência exemplificativa, equivalência razoável. Ora, convenhamos que tais expressões fluidas, polissêmicas, carregam um grau de subjetividade, né, que insere uma insegurança muito grande nesse contexto de julgamentos tributários por parte do Supremo Tribunal Federal, que fomenta essa litigiosidade excessiva.
E acrescendo-se a isso, esse cenário indicado pela Daniele no tocante à modulação de efeitos, prestigiando aqueles que ingressaram, né, na justiça para poder questionar a cobrança de tributos. E, finalmente, né, Daniele, como nós tivemos oportunidade de debater no final do ano passado, aqueles que tiveram decisões favoráveis que os beneficiaram para fins de assegurar eventual direito à repetição de indébito tributário, nós temos um cenário de tempestade perfeita, porque, como bem indicou a Daniele, agora não só eu impetro um mandado de segurança para eventualmente assegurar, né, o meu direito à repetição de indébito contra uma eventual modulação. Mas, nos casos em que for determinada, né, a suspensão, o sobrestamento dos processos, eu tenho que ficar recorrendo para eventualmente ter uma decisão favorável a mim que me assegure esse direito caso prevaleça essa tese iniciada no STJ, né, no tocante à modulação de efeitos para beneficiar exclusivamente aqueles que tiveram uma decisão que lhes beneficiasse previamente ao julgamento. Então, nesse sentido, eu queria agregar esses dados trazidos pela Daniele, o fato de que esse ambiente de insegurança jurídica criado pelo próprio Poder Judiciário é o maior fomentador dessa litigiosidade excessiva, em especial em matéria tributária. Mas passando aos casos propriamente ditos, né, como Daniele já teve oportunidade de mencionar, nós fizemos um corte metodológico aqui para prestigiarmos a matéria federal, para termos a oportunidade de ouvir o doutor Euclides, e a mim coube, então, uma análise de matérias estaduais ou processuais, e eu quero começar com um julgamento que está pautado para amanhã, para o Tribunal Pleno do Supremo de amanhã, que é o julgamento sobre a taxa de incêndio. A taxa de incêndio é um assunto que me é muito caro, porque ela lhe permite que a gente retome conceitos da escola clássica, né, em especial a dicotômica, né, que classifica o tributo, sendo um gênero, em duas espécies distintas, os impostos e as taxas. Então, nós teríamos, segundo essa teoria, né, os impostos como tributos não vinculados a nenhuma atuação estatal, né, em prol do contribuinte, que é cobrado especificamente com base na sua capacidade contributiva e cujos recursos são destinados ao caixa único dos entes federativos para que eles possam fazer face às despesas públicas. Em contrapartida aos impostos, nós teríamos as taxas. Essas taxas, sim, que seriam vinculadas a uma atuação específica e divisível do Estado em prol do contribuinte, cujos recursos são destinados a custear essas despesas públicas que beneficiarão esse contribuinte em especial. E essas taxas, né, como é sabido, elas podem ser cobradas em razão do exercício regular do poder de polícia ou então de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição. E nesse sentido, né, ainda na década de 2000, estados e municípios identificaram aí nas taxas eh, a mesma vamos dizer assim, a mesma pretensão que havia sido concedida às contribuições, ou seja, uma ampliação exagerada para que se permitisse, então, através das taxas, aumentar a arrecadação geral desses entes federativos. E uma dessas taxas, um desses exemplos, justamente essa taxa de incêndio, que começou a ser cobrada por alguns municípios, como o município de São Paulo, mas também por alguns estados, como o estado de Minas Gerais. E amanhã estão pautadas duas ADPFs, a de número 1028 e 1029, relativamente a essas mesmas taxas dos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro, que vão julgar se essa cobrança dessas taxas de incêndio são
constitucionais, ou seja, serviços de segurança pública, como serviço de prevenção e combate a incêndio, podem ser custeados esses serviços mediante a cobrança de taxas, existe uma relação de referibilidade suficiente a legitimar essa cobrança? O produto da arrecadação dessas taxas pode ser predestinado para o caixa único desses entes federativos, né, a justificar essas cobranças? E ao que tudo indica, né, com base nos precedentes existentes, a resposta vai ser negativa pela inconstitucionalidade. Né, o ministro Marco Aurélio já teve a oportunidade de relatar 2 casos, né, um caso do município de São Paulo, através do recurso extraordinário número 643.247, e a própria ação direta de inconstitucionalidade relacionada à lei mineira, a de número 4.411, que acabou redundando no tema 16 do Supremo Tribunal Federal, concluindo então por essa inconstitucionalidade. Ou seja, as taxas elas não têm essa conotação ampla pretendida por tais entes federativos, devem se refletir o custo de um serviço público, né, que esteja à disposição do contribuinte ou, né, que tenha sido relacionado ao exercício regular do poder de polícia, mas que deve guardar essa referibilidade. E sendo o serviço de combate ao incêndio um serviço universal, como, né, bem mencionado pelo ministro Marco Aurélio nos seus votos, deve ser custeado, então, através de impostos e não de taxas, razão pela qual não vou ficar em cima do muro, quero cravar que serão julgadas inconstitucionais essas taxas no julgamento de amanhã. A ver, já existe, né, um voto favorável do relator, ministro Edson Fachin, e 2 votos também dos ministros Alexandre de Moraes e o ministro Dino, e o ministro Toffoli havia pedido vista nesse caso, não entendi por quê, porque não é uma matéria nova no Supremo, mas enfim, vamos retomar o julgamento amanhã e verificar a conclusão de cada um desses votos. O segundo caso que eu queria trazer, então, à consideração de todos, é um caso também que é muito interessante, porque ele envolve a cobrança de ICMS sobre a TUST e a TUSD, né, que são as tarifas pela utilização do sistema de transmissão de energia elétrica, ou sistema de distribuição de energia elétrica, né, pelos estados em relação ao consumo dessa energia elétrica pelos consumidores finais. E essa matéria ela é muito interessante porque ela envolve a discussão a respeito da própria natureza jurídica da energia, né, como mercadoria, fugindo um pouco daquela ideia tradicional de coisa fungível, móvel, produzida em larga escala com objetivo de comercialização, considerando a própria natureza da energia. A energia não é passível de armazenamento dentro desse sistema de geração, transmissão e distribuição, de forma que a tarifa energética ela compõe um binômio. Normalmente um componente chamado fio, que vai remunerar toda a estrutura necessária a essa transmissão da energia elétrica desde a sua geração na usina, passando pelo sistema de transmissão de alta tensão e, né, em grandes distâncias, até passando por um processo de transformação para chegar, né, na baixa tensão e poder ser consumida, né, nas nossas residências ou nos consumidores, nos pequenos consumidores de energia elétrica. E aí, efetivamente, aquela energia que passa, né, pelo medidor é que é a energia efetivamente consumida. Mas quando se paga a conta, existe um binômio. E esse binômio são os componentes fio, que vão remunerar essa infraestrutura, e o outro consumo, que é a energia elétrica efetivamente consumida pelos consumidores finais nesse caso.
E, além disso, um componente interessante é que, a partir do momento que o Brasil adotou um modelo, né, de mercado livre e mercado cativo, passou-se então a segregar esse componente fio, ou denominar-se esse componente fio, em demanda contratada no ambiente cativo ou TUSD e TUST no ambiente do mercado livre, que é essa tarifa pela utilização desse sistema de distribuição de energia elétrica. E a discussão que se pôs desde a década, né, desde o início dos anos 2000, é se esse componente fio, se essa remuneração pela infraestrutura do sistema elétrico brasileiro, ela é uma locação dessa estrutura, ela é uma cessão onerosa do direito de uso dessa estrutura, ela não abarca ou não se subsume ao conceito de mercadoria, não sendo, portanto, factível de ser tributada pelo ICMS, segundo a tese que se advogava à época. Essa tese se sagrou vencedora no ambiente do mercado cativo de energia elétrica, envolvendo a demanda contratada, a demanda reservada de energia elétrica, o que redundou, inclusive, no entendimento sumular da súmula 391 do Superior Tribunal de Justiça, né, em decorrência do julgamento de recurso especial 960-476, relatado pelo saudoso ministro Teori Zavascki, no qual se concluiu que o ICMS só pode incidir sobre energia efetivamente consumida. Esse fator fio da tarifa energética seria, né, uma remuneração pela utilização do sistema, não haveria transferência de titularidade e, consequentemente, não haveria que se falar em fato gerador do ICMS. E esse entendimento vigorou por 17 anos no Superior Tribunal de Justiça, até que em 2017, a matéria, até então pacífica, ela sofre o que o professor Rafael Pratari chama de cavalo de pau hermenêutico, né? Uma mudança, né, de 180 graus para fazer um distinguishing, a meu ver, criticável em relação ao o mercado livre frente às decisões proferidas no âmbito, né, no ambiente do mercado cativo, mas para tentar entender que, como no caso da energia elétrica, a base de cálculo do ICMS deve envolver todos os custos necessários à disponibilização dessa energia para o consumidor final, a TUSD e a TUST sendo um dos componentes desse binômio fio da tarifa energética, deve sim ser incluída na base de cálculo do imposto. Eu acredito que essa interpretação, ela é sim uma interpretação viável, mas, no meu ponto de vista, poderia ser feita através de um overruling, e não de um distinguishing em relação à demanda reservada de energia, que aí, efetivamente, eu acho que não para em pé esse tipo de argumento. Mas, de qualquer forma, a matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal num primeiro momento, quando da análise do tema número 956, tendo o Supremo Tribunal Federal entendido pela ausência de repercussão geral nesse caso. E aí, em função da promulgação da Lei Complementar número 194, que, com base nessa jurisprudência antiga do Superior Tribunal de Justiça, havia excluído legalmente a TUSD e a TUST da base de cálculo do ICMS, foi proposta, então, pelos estados uma ação direta de inconstitucionalidade, aquela de número 7195, que está sob a relatoria do ministro Luiz Fux, que concedeu uma liminar, posteriormente avalizada pelo Tribunal Pleno, para suspender esse dispositivo da lei complementar, de forma que, atualmente,
paga-se, né, o ICMS tanto sobre o consumo quanto sobre essas tarefas. E acredito que o STF, seguindo essa linha dessa nova interpretação por parte do Superior Tribunal de Justiça, acabe por avalizar essa incidência, considerando o contexto, né, do consumo de energia elétrica como um conjunto desde a sua geração até a sua transmissão, distribuição e consumo, e não especificamente em relação àquela energia efetivamente consumida. Mas acho que essa conclusão seria lógica do ponto de vista da base de cálculo especificamente relacionada com energia elétrica, não sendo necessário esse distinguishing que foi feito lá atrás, porque não vejo efetivamente justificativa para tanto. De qualquer forma, né, após essa ação direta de inconstitucionalidade, essa semana o Superior Tribunal de Justiça, ainda naquele tema 986, voltou atrás na sua posição de falar o seguinte: olha, havíamos entendido que não havia repercussão geral, mas considerando, né, que o Supremo vai julgar a matéria em sede de ação direta de inconstitucionalidade, então vamos entender que tem repercussão geral nesse caso também, para submeter tanto a ADI quanto, né, esse recurso especial à mesma análise do Supremo Tribunal Federal. E por fim, porque meu tempo também já vai se esgotando, eu queria trazer uma matéria processual que é das mais importantes, a meu ver, tendo sido julgada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que é aquela que diz sobre as limitações objetivas dos efeitos da coisa julgada nas matérias tributárias ou nas relações tributárias de trato sucessivo, né? Foram os temas 881 e 885 do Supremo Tribunal Federal. Isso porque esse tema, ele coloca em voga 2 valores que são dos mais relevantes para nós que estudamos a matéria tributária, né. De um ponto de vista, a gente está falando de segurança jurídica da coisa julgada, propriamente dito, né, o instituto cláusula pétrea da Constituição, que assegura, né, a uma parte, seja ela fisco ou contribuinte, o direito à manutenção dos efeitos daquela decisão, caso não seja alterado o quadro fático ou jurídico daquela relação. Mas, por outro lado, um valor também a ser assegurado pelo texto constitucional e também como direito e garantia fundamental, nós temos a igualdade, a isonomia tributária, de forma que é muito difícil para, né, os demais contribuintes que se viram sujeitos, por exemplo, a uma determinada tributação, eh, aceitar que um contribuinte em especial, um concorrente, para ser mais preciso, né, possa estar desobrigado do pagamento daquele tributo pelo fato de ter obtido uma decisão isolada, né, contra a qual não tenha sido apresentado eventual recurso e a matéria tenha transitado em julgado. Então é um conflito aparente de princípios que instiga, né, as discussões mais acaloradas no direito tributário. E nesse conflito, né, entre segurança e igualdade, o que me parece nesse julgamento, né, mais recente do Supremo Tribunal Federal é que tenha prevalecido a tese da igualdade, né, ou valorou-se mais nesse sopesamento mencionado pela Daniela a isonomia tributária do que a segurança jurídica no tocante à preservação da coisa julgada. E essas mitigações à segurança jurídica, às quais eu me referi no início da minha exposição, elas me causam muitas preocupações, né? Ao longo desses 20 anos, como tive a oportunidade de falar, a gente vem observando que a intenção de fazer justiça no caso concreto vem mitigando a segurança jurídica num plano global,
trazendo o que eu acredito ser uma insegurança muito grande sob o ponto de vista sistêmico. E o Supremo Tribunal Federal entendeu nesses casos, então, que nas hipóteses de ações diretas, né, o controle concentrado de constitucionalidade, ou nos casos de repercussão geral, uma decisão contrária à coisa julgada faz cessar seus efeitos dali por diante. E considerando que, né, no momento anterior, o Supremo Tribunal Federal havia decidido o tema 773 de forma diametralmente oposta, mas aqui cabe uma ressalva, né, que nesse tema 733 não foi debatida a matéria do trato sucessivo ou dos efeitos prospectivos da decisão, mas somente aqueles relacionados aos fatos geradores ocorridos até a mudança jurisprudencial, mas, de qualquer forma, foi uma mudança de entendimento jurisprudencial que motivou, então, as partes envolvidas a requerer, né, a famigerada modulação de efeitos. E, nesse caso, o que chama a atenção são essas inovações relacionadas à modulação de efeitos. Nesse caso concreto, adotou-se uma solução salomônica, de forma a permitir que a coisa julgada faça o que é o precedente em sede de controle concentrado, repercussão geral, faça cessar os efeitos da coisa julgada, mas não se pode cobrar multas daqueles contribuintes, por exemplo, que observaram a coisa julgada para não efetuar o recolhimento de determinado tributo. E o que está na pauta do Supremo em relação a esse ponto é justamente essa modulação. Ora, se entende que há mudança de entendimento jurisprudencial face, né, ao tema 733, diante desses temas 881 e 885, a justificar o afastamento da cobrança da multa para os contribuintes que observaram a coisa julgada, como se pode permitir a cobrança do tributo propriamente dito? Essa modulação fatiada. Não há que se preservar, então, uma modulação integral para a proteção da confiança daqueles que acreditaram nos efeitos da coisa julgada? E por conta dessa aparente contradição interna, é que o Supremo vai voltar a analisar a matéria em sede de embargos de declaração, mas que, a meu ver, considerando, né, os embargos anteriores que já foram julgados, acredito que não haverá uma mudança nesse cenário. Então, agradecendo mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui, o convite que me foi feito pelo IF, eram essas as considerações, e eu me coloco à disposição para os debates que se fizerem necessários. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme, pela excelente participação, pelos comentários, né, que você fez esses casos aí que estão na pauta, alguns já muito conhecidos, né, de nós, como por exemplo a taxa de extinção de incêndio, que você abordou muito bem. Também essas questões processuais, né, são questões que vão se arrastando, digamos assim, há muitos anos lá no STF. Muito boas as suas considerações. Então agora vamos para o plano das causas que estão lá pendentes no âmbito federal. Então, para isso, eu queria agradecer a presença do Dr. Euclides Sigoli Júnior, que, como eu disse, é procurador da Fazenda Nacional e coordena a atuação da PGFN no STF. É a primeira vez que ele participa aqui de eventos do IF, eu agradeço pela disponibilidade dele, agradeço também pelos meus colegas da PGFN, pelos meus amigos que intermediaram, né, esse contato, e espero que ele e outras pessoas da PGFN participem cada vez mais de eventos aqui do IF, que está sempre de portas abertas para essa instituição. Muito obrigado, Euclides, você tem a palavra. Boa noite, doutor. Eu aqui gostaria de agradecer o convite do IF, na pessoa do doutor Marciano Seabra, dizer que para mim é uma honra, uma satisfação compartilhar aqui desse momento de diálogo com os colegas, doutora Daniele Victor, doutor Guilherme Henriques. É uma honra para mim participar aqui desta mesa de diálogo
online aqui, né? E eu tenho um apreço, assim, pelos eventos que reúnem advogados. É, eu gosto também, é lógico, de dialogar com os colegas magistrados, mas o advogado ele tem uma particularidade porque para ele o processo é algo duradouro, não é efêmero, né? O advogado ele vive o processo e ele vive a realidade do cliente. E eu costumo dizer que a gente nasce cidadão, depois a gente vai, decide fazer uma faculdade de direito. No meu caso, eu advoguei na advocacia privada, tributária, e depois de um tempo acabei optando por integrar o setor público. Mas o que eu acho importante, né, da presença da Fazenda nessas mesas de diálogo é trazer um pouco dessa realidade, da percepção que a gente só tem ao estar ao lado de um cliente. Então, como procurador, eu pude vivenciar diversos governos, diversos gestores, diversas gestões se sucedendo, e sempre a preocupação no que diz respeito à arrecadação para a concretização de políticas públicas, é, e para a prestação de serviços públicos, enfim, para o funcionamento da máquina administrativa. O profissional do direito, ele costuma estudar o Estado sob a ótica do Estado opressor, e é importante, de fato, essa leitura, muito importante, compreender os mecanismos, os remédios constitucionais, porque o Estado efetivamente pode cometer excessos. Então, é importante que os operadores do direito compreendam os mecanismos de limitação. Mas, ao atuar dentro do setor público, a gente passa a ter uma visão in loco de que efetivamente aquela máquina pertence a todos, efetivamente pertence a uma coletividade, a toda a sociedade. Então, é uma introdução que eu frequentemente trago nas minhas mesas de participação, e trago também a observação, né, que, embora a gente venha como procurador, eu venho trazendo a minha experiência de procurador, mas não falo em nome da Procuradoria e nem do Ministério da Fazenda e nem do governo brasileiro. Eu venho relatar experiências que eu vivencio, mas falo em nome próprio, eu enquanto pessoa física, né? Não trago aqui a opinião, o posicionamento, né, governamental ou institucional. É uma distinção que é sempre importante trazer nessas mesas de diálogo. Mas eu escolhi 3 temas aqui, e o primeiro deles, deixa eu acessar minhas anotações aqui. O primeiro tema porque assim, existem vários temas que potencialmente podem surgir, né, ao longo de 2025 dentro do Supremo. Então são algumas coisas já têm pipocado e têm sido tratadas pela imprensa recentemente. Então, os critérios que eu utilizei são repercussão econômica, tratamento pela imprensa, e não necessariamente a pauta está, não necessariamente há uma pauta em torno dessas questões, mas nessa daqui especificamente há. Esse primeiro tema que eu trago a respeito da tributação de lucro das empresas coligadas no exterior. Então, a incidência do imposto de renda e da CSL é um tema que tem visitado aí as páginas da imprensa especializada, né? E esse tema, a problemática posta, é no sentido de que a pretensão de que o lucro auferido pela controlada no exterior, ele não corresponderia a um lucro da controladora no Brasil. E o argumento seria de que a tributação desse lucro configuraria uma bitributação e uma afronta a tratados
internacionais. Essa é a problemática posta. Eu trago aqui a visão fazendária, né? A visão fazendária e em torno dessa questão é no sentido de que não há bitributação e nem infringência aos tratados internacionais pelos seguintes motivos, né? Porque o lucro ocorrido no exterior, por intermédio da controlada, ele, na verdade, ele consiste num lucro da controladora. Isso em razão de três institutos, né? Primeiro, o método de equivalência patrimonial, que ele é previsto no artigo 258 da Lei das Sociedades Anônimas. Esse método ele estabelece o seguinte, olha, se a controladora tem 10% da controlada, então, quando se oferir um lucro, 10% daquele lucro dentro da equivalência patrimonial que se tem ali, 10% daquele lucro, ele pertence à controladora e não à controlada. É o método de equivalência patrimonial previsto no 258 da Lei das SAs. O segundo instituto que baliza a visão fazendária é a tributação em bases universais. Então, tudo o que se toda a renda que se tem por parte do grupo econômico em qualquer lugar do mundo, ele é uma renda pertencente à controladora, isso segundo a lógica da tributação em bases universais. Outro instituto que norteia a opinião fazendária, a visão fazendária, é o regime de competência, né? E o regime de competência ele estabelece que o fato gerador do tributo ele acontece no momento do lançamento contábil, e não da transferência financeira do recurso. Então, a renda ela é configurada mesmo que não se transfiram valores da controlada para a controladora, mesmo que não haja uma transferência financeira, a renda está configurada por ocasião do lançamento contábil na controlada, e tanto essa renda está configurada que a controladora no Brasil tem a possibilidade de realizar, já a partir daí, a distribuição de lucros entre os sócios, né? E existe também a preocupação com relação à isonomia, porque quando há uma sistemática de controladora e controlada, ambas sediadas no Brasil, acontece a tributação em ambas. Então, no caso de uma controlada sediada no exterior, é preciso que o investimento no exterior não gere uma situação anti-isonômica com relação às empresas que optam por investir no Brasil, por investir em controladas no Brasil. Um outro ponto que também é muito importante em torno dessa discussão no sentido de que, quando há um tributo recolhido, né, e vejam, revisitando o ponto inicial do método de equivalência patrimonial, olha, haveria uma infração ao tratado internacional se 100% do lucro da controlada viesse a ser tributado, mas se eu tenho 10% investido, e vou tributar apenas 10% do lucro auferido ali pela controlada, então ali não ocorreria uma afronta ao tratado internacional, porque não se está tributando o lucro da controlada, se está tributando o lucro da controladora situada no Brasil, né? Mas um ponto muito importante é que, quando há a tributação desses 10% do exemplo, no exterior, então, esse valor ele é compensado na tributação no Brasil. Não há uma bitributação econômica. Isso por força do artigo 87 da Lei 2.973 de 2014. Não há uma... então, havendo recolhimento no exterior, faz-se, então, o abatimento desse valor recolhido no exterior, e no Brasil só haverá o que houver de carga a maior, se existir. Se existir. Esse é um ponto muito
muito importante que afasta de forma é, bastante clara, né, na visão fazendária, a lógica de uma suposta bitributação nesse cenário. E a visão da fazenda, ela se pauta aqui em precedentes importantes do Supremo, a ADI 2588, da relatoria do ministro Teori Zavascki, dentro da qual não se afastou a constitucionalidade do artigo 74 da MP 2158 de 2001, e também o recurso extraordinário 611.586, que é o tema 537 de repercussão geral. Então, nesse julgado, se estabeleceu que a inconstitucionalidade ocorre apenas no parágrafo único do artigo 74 da MP, para os lucros apurados até 31 de dezembro de 2001. Então, esse é um primeiro tema, um tema bastante candente na imprensa, envolve a Vale do Rio Doce, aí está tendo um recurso que está em julgamento, no momento está com vistas ao ministro Nunes Marques, mas é um tema que tem surgido aí, que envolve outras grandes empresas brasileiras, Petrobras, enfim, as empresas que têm coligadas no exterior, né? Então, é um tema que eu achei que poderia trazer uma atenção pela repercussão midiática, né? Que tem ocorrido desde o final do ano passado. O segundo tema que eu achei que poderia visitar aqui é o imposto de renda sobre o ganho de capital na doação. Esse daqui já é um tema mais universal, né? Que alcança a pessoa física, né? E a jurídica, mas especialmente a pessoa física. Então, a problemática posta aqui em torno desse tema é o argumento de que a tributação do ganho de capital, né, do imposto de renda sobre o ganho de capital na doação, configuraria uma bitributação com o ITCMD e o argumento que se coloca é que na doação, o doador ele experimenta uma perda patrimonial, não um ganho, daí porque não haveria sentido em se tributar uma perda patrimonial. E o argumento fazendário, diante desse caso, é que não há bitributação com ITCMD, porque são fatos geradores e, muito especialmente, são bases de cálculo distintas. Então, o ITCMD, ele incide sobre o valor todo do bem. Já o imposto de renda, ele incide sobre o ganho de capital, sobre o ágio, sobre o plus, a valorização experimentada por aquele bem. Ele não incide sobre o valor total do bem, né? E o sujeito passivo da relação tributária é o doador, única e exclusivamente para se evitar que o ônus tributário recaia sobre o donatário pelo seguinte, porque a valorização, o ágio verificado, ele ocorre quando o bem está na esfera patrimonial do doador. Esse plus ocorre na esfera patrimonial do doador. Então, conceito de renda, né, do Código Tributário, e que tem sua raiz também na noção de renda constitucional, a renda se opera ali. E por essa razão é o doador o sujeito passivo da relação tributária. O plus, a renda, o acréscimo patrimonial ocorre na esfera patrimonial do doador, né? Então, as turmas do Supremo têm julgados em diversos sentidos, tanto a favor como contra essa tributação, e a expectativa é de que o tema venha a ser afetado como repercussão geral para que haja uma pacificação, então, dessa matéria por parte da corte mais alta do país, né?
Finalmente, um outro tema que eu trouxe para comentar é o PIS e COFINS sobre as receitas oriundas das reservas técnicas das seguradoras. O tema é 1309 de repercussão geral, e a problemática posta em torno desse tema no sentido de que os rendimentos das reservas técnicas eles não decorreriam do objeto principal da empresa, de modo que não configurariam um faturamento, de modo que não configuraria o fato gerador do PIS e da COFINS, e a visão da União, no caso, no sentido de que, sim, configuram rendimentos inerentes à atividade fim das seguradoras, de modo que configuram o faturamento, que é o fato gerador do PIS e COFINS. Então, é um tema que está sob a relatoria do ministro Luiz Fux, e ele tem uma liminar, né, até em que ele suspende a cobrança das exações em todo o território nacional, mas o ministro Luiz Fux, ele que está na relatoria do 1309, ele figurou como voto vencido no 1280 de repercussão geral, que é um tema análogo a esse, é o tema que tratou da tributação das aplicações financeiras das entidades fechadas de previdência complementar. E ali, recentemente julgado, o Supremo entendeu que essas aplicações financeiras das entidades fechadas, elas configuram o faturamento e, portanto, fato gerador do PIS e COFINS, né? Então, são, resumidamente, esses os três temas federais que eu queria compartilhar aqui com os colegas. E, uma vez mais, eu agradeço o convite do Dr. Marciano deixo um abraço. Há poucos dias atrás eu estive em BH e quando a gente vai a BH, a gente engorda, né? Porque se come muito bem em BH. Estivemos em reuniões da Procuradoria e quando a gente vai a BH, a gente come bem. Então, deixo um abraço a todos os colegas do IF, a todos os colegas mineiros. Muito obrigado, doutor Euclides, pela sua exposição desses temas de direito tributário no âmbito federal. Realmente são temas muito relevantes e acho que muitas pessoas aqui que estão nos assistindo vão querer fazer perguntas e colocações sobre eles. Então, nós tivemos, acho que, três exposições muito esclarecedoras e que também chamam ao debate, a questões, e agora nós vamos fazer exatamente isso, né? Agora são 8h13, então a gente tem aí pelo menos 20 minutos para debater o tema. Eu vou abrir a palavra a todos, mas antes só vou já inaugurar essa etapa para dizer que esse tema da tributação dos lucros no exterior, né, é um tema muito antigo na jurisprudência do STF, tem a ver com uma legislação de 2001, que foi julgada no primeiro momento, na década passada, mas que ficou ainda uma parte importantíssima para ser julgada, porque o Supremo disse que a legislação era constitucional se nós estivéssemos tratando de um paraíso fiscal, né? E era constitucional também se fosse uma empresa investida, que fosse totalmente controlada, né? Mas não falou nada sobre outros casos, inclusive os casos muito importantes de tratados internacionais que incidem sobre a questão, né? Então, realmente é um caso que vem se arrastando, e eu me lembro que no julgamento anterior, o Supremo passou 12 anos julgando, não é que ele demorou 12 anos para julgar, não. Ele começou o julgamento e ele continuou por 12 anos até que se chegou no último voto e os ministros simplesmente não sabiam qual era o voto médio, o que eles realmente tinham decidido. Esse caso eu me lembro muito bem porque eu estudei e fiz artigos sobre ele, muito interessante. Tomara que nesse caso, então, tomara que dessa vez nós não tenhamos esses votos, né, que demorem tanto e que um vai num lado, o outro vai no outro,
Até agora, se eu entendi bem, nós temos dois votos pró Fazenda, que é Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, um voto atendendo a tese da Vale. Então, agora o ministro Nunes Marques vai dar o voto dele, né? E aí, Exato. é só uma observação. Agora, uma pergunta que eu faço, mas vou passar a palavra para outras pessoas, para a gente ter um conjunto de perguntas para voltar para os palestrantes. Quanto ao segundo caso, do ganho capital, o ganho de capital na doação, né, quando o bem sofre um acréscimo, esse é um caso interessante porque afeta as pessoas, em geral, que têm imóveis no Brasil, né, dentro de uma família muito comum que os imóveis tenham acréscimo, né, de valor ao longo do tempo e que depois esses imóveis sejam, digamos assim, um herdeiro, né, vai receber esse imóvel e ele está dentro dele, o valor dele tem lá um acréscimo. Então, é uma tese realmente que impacta as pessoas que têm imóveis. E o que eu gostaria de saber, depois eu vou pedir para o doutor Euclides responder, é se realmente eu sabia que havia decisões de turmas em sentido diverso. A minha pergunta é para saber se esse caso já foi afetado ao pleno, ou vai ser afetado ao pleno, enfim, até que ponto nós estamos perto realmente do início de um julgamento, porque essa foi a minha dúvida quando eu ouvi a exposição do Dr. Euclides. Bom, então eu prefiro ouvir as outras pessoas que estão aqui, se elas têm também perguntas a fazer, ao Guilherme, à Daniele, ao Euclides, para a gente fazer um conjunto de 3 ou 4 perguntas e aí ouvimos em bloco, né, os palestrantes sobre todas essas questões. Eu já fiz uma pergunta, então coloco aqui a palavra franca para quem quiser fazer mais perguntas, mais colocações. Eu Posso não falar, sei se eu, Marcelo? Pô, desculpa. eu não sei se eu começo, porque o doutor Marciano ele fez algumas considerações iniciais, não sei se eu comento algumas dessas considerações, ou se a gente abre então a palavra aos demais participantes e depois, se vier alguma pergunta para mim, eu Para a abordo gente, essas eu acho que para a considerações. gente otimizar o tempo, Euclides, se você concordar, então a gente ouve primeiro, colhe mais perguntas, você vai anotando aí, a minha já está feita, que aí a gente consegue ser mais ágil e não ficar com o evento passando do nosso horário previsto. Pode ser assim? Perfeito, Obrigado. perfeito. Então, eu acho que o Marcelo Rios queria fazer uma colocação. Boa noite a todos, boa noite, Marciano. Parabéns aos palestrantes, doutor Euclides, Guilherme, Daniele. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta. Eu queria, se possível, ainda que rapidamente, ouvir aí algumas considerações dos palestrantes e, de repente, até especificamente do doutor Euclides, sobre a tese do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS. Né? A gente está lá, restando, parece, o voto do ministro Luiz Fux, mas parece que existe alguma discussão de desconsiderar alguns votos que já foram proferidos no virtual. Então, se tivesse um tempinho, eu queria ouvir um pouquinho sobre qual que é a perspectiva em relação ao julgamento do ISS na base de cálculo do PIS da COFINS. Mas, no mais, é só mesmo dar os parabéns aí. Acho que foi bem enriquecedora aí a fala de todos eles. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Nós que agradecemos. Já estamos com a mão levantada aqui, o Leonardo. Pois não, Leonardo? Boa noite a todos. Parabenizá-los aí pela apresentação, todas muito boas, muito pontuais nas questões que vocês trataram da matéria do Supremo Tribunal Federal. E eu tenho dois pontos de consideração. Uma talvez seja mais para o doutor Euclides, que é uma questão que me preocupa, mas também Daniele e Guilherme estejam à vontade aí para trazer aí também a opinião de vocês. Pode ser que a angústia, minha angústia também seja de vocês, que diz respeito a uma questão de imposto de renda, que como o Supremo Tribunal Federal analisa essas questões de imposto de renda. Ou seja, muitas vezes existe repercussão geral, existe ali uma violação à questão constitucional, e muitas vezes em situações muito similares, o Supremo Tribunal Federal prefere não analisar a matéria sob o ponto constitucional e diz respeito e diz que há uma análise de violação reflexa e que aquilo cabe ao STJ. É muito comum
na construção das teses, na construção dos argumentos, quando se envolve imposto de renda, trazer ali um conceito constitucional de renda, ainda que exista um conceito mínimo de renda constitucionalizado. O Supremo já disse isso em casos no passado, mas muitas vezes, sempre que se vai enfrentar esse tema, ele prefere entender que existe ali uma análise da legislação infraconstitucional e, portanto, entende que aquilo seria matéria do STJ e que não haveria, então, violação, não haveria violação direta e, portanto, não haveria repercussão geral sobre a matéria. É, doutor Euclides, o senhor, ele como procurador, como muitas vezes vocês enfrentam essa questão? Porque ao lado dos contribuintes, muitas vezes nós temos essa frustração. Uma matéria decidida pelo Tribunal Regional Federal, entra-se com RESP e RE, tenta-se ali a violação do artigo 153, 3 da Constituição Federal e esbarra nesse óbice processual. E, por outro lado, muitas vezes a discussão junto ao STJ ele realmente se limita-se ali à interpretação da legislação, mas sem essa questão, esse viés do que seria um conceito de renda previsto no CTN aos olhos da Constituição. Esse é um ponto ali que muitas vezes me incomoda. E uma segunda questão, levantada aí pelo Guilherme, que diz respeito à TUST e TUST, e que acho que essa é uma situação que tem sido corriqueira, que é nos últimos 5 anos, a questão da modulação dos efeitos. E nós temos, pela teoria dos precedentes, né, pelo CPC, que julgada a matéria em recurso repetitivo, seja pelo STJ, seja pelo STF, os demais tribunais devem seguir a matéria. Porém, começam a ter sempre, seja qual lado for, a propositura de embargos, tentando ali a modulação dos efeitos, ou mesmo a discussão de como que essa modulação dos efeitos foi feita. E, infelizmente, muitas vezes não temos o sobrestamento dos casos, e ficamos, seja a parte, seja a União, seja os estados, seja os contribuintes, lutando ainda para manter o processo vivo. Isso aí foi muito comum aí na questão do texto constitucional. O Guilherme trouxe a questão da TUSD e TUSD, que o Supremo inicialmente entendeu que não havia matéria constitucional e agora pode vir a falar. Temos aí a questão dos salários, da tese dos 20 salários mínimos. Enfim, como resolvemos essa angústia? Serão essas duas questões aí, mais para provocação, mais para nós debatermos. Obrigado aí, mais uma vez, parabenizá-los. Obrigado, Leonardo, é, pela, pela colocação, pela pergunta, né, e pelo desabafo também, de certo modo. Eu acho que nós já temos três questões bem interessantes, já podemos ouvir os palestrantes. Depois, se houver mais alguma questão, a gente volta a ter mais uma rodada, né? Mas, então, eu acho que podemos ouvir primeiro o Euclides, depois a gente passa para os outros. Iniciando, né, pelas considerações do Dr. Marciano em torno do tema da tributação das controladas, realmente, assim, o tema é complexo, é bastante tecnicamente complexo, porque ele envolve conceitos contábeis, conceitos de direito internacional, ele parte também da leitura de aspectos infraconstitucionais, a leitura dos tratados, assim, então, é um tema bastante rico sobre diversos aspectos, né? E vamos ver como ele se resolve agora, né? Como o plenário se posiciona a respeito dele. Essa era uma consideração que o doutor tinha feito, né? E no que diz respeito à doação, realmente é um ponto sensível, que acode que atinge principalmente a pessoa física, e há dentro da legislação, a 9.700 e... Bom, tem um dispositivo, salvo engano, 28 até, que prevê a possibilidade também de, para não prejudicar o herdeiro, né, no caso da herança ali, ou o donatário, então, de não haver, de o bem ser recebido pelo seu valor histórico e não pelo valor e não pelo valor atualizado, o valor com ar de mercado, justamente com vista à dignidade da pessoa humana, para não punir o sujeito que, para fins de receber uma herança, às vezes precisa se descapitalizar totalmente para que consiga receber uma herança, né?
Então, tem esse dispositivo, só que de cabeça eu não me lembro o nome dele. O ano passado eu estava no STJ, né, dentro da Procuradoria, daí a gente visitava bastante as questões infraconstitucionais e hoje eu estou bastante debruçado na Constituição. Na Procuradoria a gente tem essas divisões, é preciso. Eu atualmente vivo 100% STF, né? Mas então são essas considerações que eu trago em complementação aí a esses pontos, as observações do Dr. Marciano. Ah, em atenção aqui também à questão do Dr. Marcelo, e a gente até antes do evento, eu perguntei se os debates seriam limitados aos temas trazidos ou se haveria um alargamento dos nossos diálogos. E veio uma pergunta sobre ISS no PIS/COFINS, né? E a gente na Procuradoria está acostumado, né? Porque todo mundo vai ter dúvidas sobre as questões das mais diversas, mas o ISS no PIS/COFINS, salvo engano, é o tema 118, né? E a indagação sobre se haveria uma modificação nos votos já dados, acho que tem voto do ministro Celso de Mello, ministra Rosa, ministro Lewandowski, o que se pelo menos a nossa leitura é de que não haveria essa mudança, né? A menos é, o ministro Fux tinha até tinha feito, deixa eu ver aqui, eu até tenho a anotação aqui. Ele tinha, quer ver quando? Ele tinha feito um destaque, mas foi cancelado, né? E daí o julgamento foi retomado agora em agosto de 24. Então, a menos que haja destaque para cair, a leitura que nós estamos fazendo é que são mantidos esses votos dos ministros aposentados, né? A aguardar. O voto faltante, no presente momento, de fato, o voto do ministro Luiz Fux. É uma tese que é importante para a União, porque envolve uma quantia muito grande de dinheiro. Assim. O Mas pode impacto. haver um destaque, então, né? Quer dizer, não se espera que Não, haja, mas se houver, o, pró- o próprio ministro Fux tinha pedido destaque e foi cancelado na ah, sessão virtual anterior, em 2021. Ele tinha pedido um destaque em 21, esse pedido de destaque entendi. foi cancelado, daí em 24 o tema volta a ser julgado, está 5-5 atualmente. Se houver novo pedido de destaque da parte dele, daí cai tudo, né? Então, é, vamos, Tá certo. vamos ver como é que se define isso, né? Deixa eu ver aqui. A questão do doutor Leonardo, eu confesso que eu não compreendi direito, que a gente falou da questão da admissão dos recursos, eu confesso que eu não entendi direito o desabafo, doutor. Poderia repetir para Questão, mim? questão é a seguinte, por exemplo, tema 962, tá? O Supremo chegou e falou, ao analisar o recurso, no caso era um recurso da União, interposto pela linha B do 102, porque o acórdão do TRF4 tinha dado uma interpretação conforme a Constituição, a, a discussão, ou seja, no acordo existia uma questão de constitucionalidade, ele havia afastado um dispositivo legal por contrariedade à Constituição. O tema, então, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e entendeu que os juros de repetição do indébito não configurariam renda nos termos constitucionais e afastou, então, a tributação. A questão depois chegou dos juros dos depósitos judiciais e o Supremo falou: ó, o tema 962 não alcança isso. E depois que chegou um recurso extraordinário sobre essa matéria, se os juros decorrentes do depósito judicial deveriam ser tributados ou não pelo imposto de renda, o Supremo chegou e falou: isso não é matéria constitucional, não há uma violação direta ao texto constitucional, isso envolve uma matéria de interpretação infraconstitucional e, portanto, cabe ao STJ analisar.
E temos outros casos do Supremo Tribunal Federal analisando RS que chegam com a questão da violação ao conceito constitucional de renda, e o Supremo muitas vezes analisa alguns, vários não analisa. Pelas perspectivas do senhor aí como procurador, pela Procuradoria, como órgão, como vocês analisam esse tema, assim? Essa falta de, para a minha visão, seria uma falta de coerência do Supremo Tribunal Federal com essas questões, principalmente agora quando nós estamos em termos de teoria de precedentes, em razões de decidir, que vinculam e tudo mais. Né? Essa é uma situação que, assim, sempre me preocupou e continua me preocupando quando se vai debater a matéria de imposto de renda, principalmente porque é muito comum, desde a petição inicial, trazer o argumento constitucional e muitas vezes não consegue superar esse obstáculo aí processual para chegar para o STF. Essa é que é a questão. Perfeito, doutor. É precisamente com relação a entender se a matéria é constitucional ou infra, né? Também de nossa parte isso gera apreensão, né? Naturalmente isso gera apreensão porque existem situações em que a gente em que se espera que venha um posicionamento do Supremo, né? Muito embora, naturalmente, a gente também respeite, né, o STJ quando assume esse protagonismo de corte que dá a última palavra sobre a matéria. Uma vez se decidindo que aquilo é infra, passa a ser o STJ, a corte, a dar a última palavra sobre a matéria. Mas também, da nossa parte, a gente encara essas situações com apreensão e também nós temos essa dificuldade, falamos, nossa, mas por que nesse caso sim e por que nesse caso não? Né? As teses filhotes mesmo do tema 69, né? Assim, são, ali tem situações que o Supremo teria que analisar, né? E ele fala, não, agora isso daqui é infra, né? E daí a palavra final fica por conta do STJ. Então, tem de fato situações em que os casos análogos mereceriam, na expectativa da Fazenda, enquanto jurisdicionada também, que mereceriam, sim, o reconhecimento da natureza constitucional para fins de apreciação pelo Supremo. Obrigado, doutor Euclides. Então, eu vou agora ouvir, se quiserem comentar algum aspecto das questões levantadas, o Guilherme e a Daniele. Marciano, eu vou ser bem breve, se vocês me permitirem. Assim, a gente conversando, no final de tudo, eu fiquei com aquele sentimento de que nada de novo no front, sabe? A gente está discutindo essas matérias já tem tantos anos, tem livros do Marciano sobre essa questão de tributação dos coligados, já está amarelo aqui, de tanto tempo que a gente vem discutindo a mesma coisa. É uma coisa impressionante. Quando a gente fala de tese filhote do tema 69, filhote bastar, porque a gente não sabe se é filho, mas porque não sabe se vai ser decidido da mesma forma que deveria ser. Eu faço coro ao desespero aí do Leonardo também sobre as questões de admissibilidade de recurso, tema 962, como é que é constitucional por um lado e a mesma coisa não é constitucional, é infra e desce para o STJ. Assim, eu acho que tudo isso, assim, resumindo, o meu sentimento, que a gente vem discutindo sempre as mesmas coisas, né? Num sistema que deveria ser um sistema de precedentes que traz segurança e previsibilidade, muitas das vezes a gente não consegue ter essa segurança, essa previsibilidade. E uma coisa interessante, importante que o Guilherme falou, por conta de muitas vezes, né, do próprio Supremo, que nas decisões são lançadas as expressões, são lançados votos obterdictum, assim, que trazem essa insegurança, não são expressões abertas que levam a várias interpretações enfim, às vezes comentários de temas que não são efetivamente temas que estão naquele julgamento e que trazem outra perspectiva. Então, é uma coisa assim que eu não sei como resolver isso, mas o meu sentimento é de que esse sistema de precedentes ainda não traz a segurança desejada e que nós estamos discutindo coisas velhas como se fossem coisas
novas, assim, vai ser julgado, tá na pauta, mas isso esse conceito de renda, esse conceito de receita, o Supremo já falou tantas vezes disso e a gente tem que discutir isso de novo, né? Então, assim, é um sentimento meio, eu acabo esse debate com o sentimento de que a gente não está discutindo nada novo, assim, sempre né, os principais são sempre as mesmas matérias, isso é um sentimento ruim, né? Que me traz. Eu queria saber se vocês também compartilham desse mesmo, né? Discutir a taxa de incêndio, atuste, assim, são sempre as mesmas coisas que a gente achou que já estariam resolvidas, né? E fazer um comentário também no julgamento importante, que está sendo julgado aqui pelo STF, que a gente não falou, mas a questão da dedução o limite de dedução das despesas com educação, né? É um valor muito relevante que já está previsto, né, no orçamento, no projeto de LDO, assim, é um julgamento que está aí no Supremo, que é muito relevante para a Fazenda Nacional e é muito relevante para os contribuintes e que está para ser julgado, né, essa semana, salvo engano, né? Então tá saindo isso, a mídia tá destacando muito. Fazer também a observação sobre esse julgamento, que acho que é um julgamento que vale a nossa reflexão, dos limites aí da dedução no imposto de renda da pessoa física. Eu me lembrei disso porque eu estava conversando com vocês, já surgiu de novo uma outra notícia aqui no pop-up da tela sobre esse julgamento, porque teve uma conversa, a PGFN apresentou um relatório hoje, né, PGFN em números, sobre os impactos do contencioso tributário, muito interessante. E aí, isso aqui veio de novo para mim fazer esse comentário aí sobre esse julgamento que está na pauta. Misturei comentários, mas é porque eu queria falar disso e fazer esse desabafo aí junto com o Leonardo sobre as nossas dificuldades de litigar em matéria tributária, principalmente perante o Supremo, que no sistema de precedentes não tem trazido essa segurança que a gente almeja, né? Infelizmente. Bem, obrigado, Daniele. Esse caso que você falou do limite das deduções, né? A ação da OAB é da década de 2010. Então, na medida que o Supremo demorou tanto tempo, caso ele viesse, eu acho que esse caso ele vai decidir que os limites são constitucionais, mas caso ele viesse a decidir que seriam inconstitucionais, ele seria obrigado a modular. A modular, Porque se né, ele não Marcelo? modulasse, ia ser dezenas, talvez centenas de bilhões de reais a serem devolvidos. Então, o próprio Uhum. Supremo cria as condições para ele ficar praticamente obrigado a modular, quase sempre, né? 115 bilhões. Pois é. 115 Então, milhões, exatamente. e claro que isso vai pesar também para alguns ministros na dúvida decidirem que o limite é constitucional. Na medida em que vai se avolumando, né, isso vai pesando a balança. Ah, mas talvez até eu acho que talvez seja inconstitucional, mas se eu decidir que é inconstitucional, vai ser um Deus nos Eu vou acuda. Então, quebrar o isso Estado. tudo favorece, né, esse tempo, realmente. E outra coisa, gente, o ministro Luiz Fux ficar por um voto durante tantos anos, um caso assim, é uma situação muito, muito ruim, assim, porque, poxa, o ICMS na base de cálculo PIS/COFINS já tem muito tempo, aí fica 5 a 5, aí fica anos e anos e anos dependendo de um voto. É uma situação que não devia acontecer, né? Devia ser uma coisa mais rápida. Mas, E enfim, a pensa, gente. Marcelo, a gente não sabe nem o placar que tá, assim, né? A gente perguntando para o Lula, É, como é que tá? Como é que tá mesmo? 5 a 5? Não, peraí que eu vou analisar aqui, porque a gente já nem sabe mais quanto que é, tá, se o voto vai valer, isso realmente é. chama muita atenção, né? Muito bem. Então eu vou ouvir o Guilherme, e aí, se vocês concordarem, a gente encerra por aqui, já são 8h40. Se a gente se empolgar aqui, a gente vai até meia-noite, né? Então, O Marcelo, pois só, não, só Marcelo. o da educação, olhei que agora já está 5-0 pela É, constitucionalidade. é. Se o Supremo fosse decidir a favor da OAB, ele já teria julgado, né? Às vezes, a demora para julgar mostra que realmente o tribunal quer deixar isso aí em banho-maria, né? Enfim, mas boa a observação então, Marcelo, 5-0. Vamos então ouvir agora no fechamento, né, o Guilherme, para a gente ouvir o que ele tem a dizer sobre as questões que já foram colocadas. Marciano, só objetivamente respondendo os questionamentos, né, do Marcelo Riso, do Leonardo Varela,
Em relação a essa composição da votação, eu me recordo que, por ocasião da aposentadoria do ministro Marco Aurélio, né, houve uma crítica muito contundente por parte do ministro de que esses pedidos de vista pudessem ser utilizados como manobra para ignorar os votos dos ministros aposentados. O que levou, a meu ver, a essa reviravolta no cancelamento do pedido de vista do ministro Fux. Então, me parece que a orientação no Supremo Tribunal Federal atual é no sentido de considerar, né, os votos dos ministros aposentados, prestigiando, então, né, aqueles que se debruçaram sobre o estudo dos casos e tiveram, né, o trabalho de proferir esses votos. Não acredito que esse tema ele seja reiniciado do zero, considerando essas críticas que foram feitas à época. O que não quer dizer que eu acredito que, né, o ministro Fux vá votar pela inconstitucionalidade da inclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, né, que a gente sabe existem fundamentos dos mais diversos para se criar um distinguishing em relação, né, ao tema 69, desde falar que o SS é tributo direto, diferentemente do ICMS, até as justificativas econômicas. De todos esses acórdãos que eu analisei para esse nosso debate, todos iniciam com essas considerações econômicas que a Daniele se referiu. Ou seja, a meu ver, esse núcleo, né, de processos estruturantes complexos, ou a própria LINDB, né, que obriga os ministros, os juízes em geral, né, a analisar os impactos econômicos de suas decisões, todas as decisões são precedidas. Na TUJ da TUJ a gente vê isso, na TFRM a gente vê isso. O início dos votos expositores é a relevância do recurso para que o Estado possa executar os seus fins. E, nesse sentido, né, impõe-se um consequencialismo nessas decisões que, efetivamente, a meu ver, fez muito mal. Porque, sob a perspectiva da segurança jurídica, né, eu não estou analisando mais o interesse público, eu estou analisando o interesse do erário público, porque o interesse público, nesse caso, seria para a preservação da confiança e da segurança jurídica nessas relações. Ao final e ao cabo, né, a criação de tributos inconstitucionais no Brasil se tornou um bom negócio, porque mesmo que se ultrapasse esse número de 75% dos julgamentos pró-fisco que a Daniela se referiu, né, depois de se passar pelo filtro da modulação, eu acredito que, né, menos da metade desse percentual beneficia algum contribuinte, e aí já atendendo também, ou fazendo coro, né, às indagações ou questionamentos do Leonardo Varela a respeito dessa modulação, né, que o maior fomentador é o poder público, o poder judiciário, no caso, né, com essas modulações, mas que essas oscilações jurisprudenciais e essa insegurança instaurada, né, por essas linguagens polissêmicas e subjetivas é que tem nos levado a esse quadro, sim, de absoluta insegurança no tocante aos julgamentos. E sim, Daniele, parece que os assuntos não se encerram, né? Eles se perpetuam no tempo. Só para agradecer, então, né, as considerações de todos os nossos participantes. Obrigado, Guilherme. Eu informo que eu coloquei aqui no chat aquele dispositivo que o Euclides mencionou, da Lei 9.532, o artigo 23, que fala da opção, né, por receber o bem pelo valor de mercado, pelo valor histórico, e de fato é uma questão muito interessante. Bom, eu acho que essa mesa de hoje começamos muito bem nesse ano de 2025, muito engajamento. Agradeço às pessoas que estão aqui acompanhando e também aos palestrantes. Nós teremos uma próxima mesa, também com uma presença da PGFN, de advogados, advogadas, no caso dos casos pendentes no STJ, né, que ocorrerá no mês de abril. E no mês de maio nós vamos antecipar uma mesa sobre a proposta de lei, o projeto de lei enviado pelo Executivo sobre o imposto de renda. É o assunto, né, da ordem do dia, sobre o imposto de renda, os seus impactos.
e vamos ter também aqui um debate sobre isso em maio. Então, nossa ideia é fazer mesa sobre temas bastante polêmicos e atuais, e volto a dizer, na semana que vem nós iniciamos no dia 27 um curso online de 20 aulas sobre a nova tributação do consumo, ainda está em tempo de recebermos as inscrições, eu peço a todos que estão aqui que nos ajudem a divulgar o curso, e com isso agradeço mais uma vez e vou dar boa noite a todos e esperar que possamos estar juntos na próxima mesa, em abril, e também, quem sabe, nesse curso que se inicia semana que vem. Muito obrigado, doutor Euclides, muito obrigado, doutor Guilherme, doutora Daniele. Fica, então, aí o nosso convite para vocês se integrarem a novos eventos do IF nesse ano de 2025. Tá bem? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite a todos, Obrigado. obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, foi um prazer. Prazer foi meu. Obrigado.